Atualizou na tela. Bom, Paulo Afonso, a gente já está ao vivo na página do Grutas, no Facebook. Vamos esperar a reação das pessoas aí. Quem não conseguir assistir ao vivo agora vai poder assistir depois, né? Quem estiver assistindo já pode mandar um recado para a gente, né? A Lu está mandando olá, ó, já entrou, já está nos ouvindo. Legal. Um abraço, Luciana. A Luciana que compõe aí a diretoria com a gente do Grutas, né? E nós temos uma pauta para hoje. Eu fiz umas lives no meu perfil pessoal com amigos do grupo de teatro da PUC, né? De tempos da PUC. E hoje eu estou tendo o prazer de conversar ao vivo com o professor mestre Paulo Afonso Coelho. Paulo Afonso, aquele abraço. Prazer, muito bom estar com vocês, né, com a diretoria todinha, para falarmos um pouco sobre teatro. E isso vai ser muito bom, esse bate-papo nosso. Então, Paulo, muito do seu trabalho, durante esse tempo que você atua como diretor de teatro, eu queria que você contasse um pouco da sua história no teatro antes da gente falar de relação interpessoal. Eu comecei a fazer teatro desde os 14 anos. A gente fazia circo na minha rua, né, com uma amiga minha que está viva até hoje. E a gente, a partir daí, a gente começou a desenvolver algumas coisas de teatro sem nenhuma referência, sem nada. E foi crescendo o interesse, até chegar na graduação, que eu fiz o meu curso, né? E começou tudo numa escola de ensino médio, a questão de desenvolver o teatro na própria escola. E ela sempre foi pautada de performance. Naquela época a gente fazia muito, peguei muita época da ditadura militar também, um pouco antes disso aí também, nós fazíamos, e vinha uma coisa intuitiva, né? Depois é que foi formalizando, foi estudando, a gente foi tentando seguir um caminho. Inclusive, essa minha amiga hoje também está fazendo teatro, não sei aonde, faz tempo que eu não a vejo, mas começamos assim do lúdico, da brincadeira que nós fazíamos no fundo de quintal, né? E depois foi formalizando até chegar no momento de a gente começar a fazer os trabalhos, né? Como que foi assim a formação do Grutas, né? Que é a Associação Cultural Grutas Produções Artísticas, que a gente faz parte hoje, que eu tenho o prazer de fazer parte da diretoria desde 2009, né? Mas como foi essa formação? A ideia da formação de um grupo de teatro? Isso. Nós, quando eu ministrava aula na Academia São Luís, que é onde funciona o Pio 12 hoje, que pertencia lá à universidade naquela época, a direção da academia, da escola, pediu para a gente agitar um pouco o teatro, sabia que eu fazia teatro e tal, para ter uma questão cultural para os alunos e tal, melhorar relacionamento. O pauta deles também naquela época já era melhorar o relacionamento através do teatro. Então nós criamos um grupo, passamos nas salas de aula e deu um sucesso, muita gente quis fazer, a gente acabou fazendo um grupo de teatro lá e tal. Nós ficamos ali trabalhando na Academia São Luís aproximadamente uns 4, 5 anos. Depois, para homenagear a academia, a gente criou o Grupo Grutas, seria G-R-U-T-A-S. Como tinha uma consoante final, que é o L, a gente deixou só a primeira consoante, que é o S. Então ficou Grutas, como se fosse uma homenagem a essa academia que estimulou, que foi, na realidade, o start para a geração do Grutas. Então a gente prestou essa homenagem. Então surgiu assim o Grutas. Grupo de Teatro, Academia São Luís. Só que nós omitimos o consoante final, porque não combinava, né? E nós criamos um teatrinho que existe lá até hoje ainda, fazendo teatro. Apresentamos muita coisa lá do Grutas, e ficou como se fosse uma coisa histórica lá, né? Então, o Grutas, a origem disso é exatamente aí, para homenagear a Academia São Luís. Já tem um pessoal passando aqui, mandando um abraço. Paulo Teixeira de Carvalho Esbroco, né? Paulo foi ótimo.
trabalhou com a gente, escritor também, escreve muito bem. A Rafaela, que foi aluna do Teatro da PUC, né, que veio estudar na PUC lá do Acre, né, tá assistindo a gente também, acabou de comentar, né, tá acompanhando, um forte abraço. Rafaela foi da minha turma, né, no Grupo Teatro da PUC, quando eu comecei, né, eu acabei passando várias turmas aí nessa atividade e assim, foi um grande prazer, foi um grande desenvolvimento pessoal que o teatro, através do Paulo, me proporcionou a fazer essa atividade. Tem mais um abraço aqui, Franciele. Franciele, minha deusa. É a minha grande, deusa. Grande mestre. Né? Minha deusa. Paulo, recentemente o Diego fez um documentário sobre a sua metodologia de trabalho no teatro, né? A forma de agir, a forma de conduzir essas pessoas, a forma de conduzir essa juventude, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa proximidade, né? O tema da nossa live é o relacionamento, o teatro como o relacionamento interpessoal em tempos de isolamento, né? Como que é essa condução, como você sempre conduziu e dirigiu esses trabalhos em teatro? Bom, o meu foco principal dentro de tudo isso é a relação humana, é contemplar o relacionamento humano. Isso é o foco principal, a ferramenta teatral. Evidentemente que os grupos onde eu trabalhei, a gente tentava conduzir para esse trabalho, que eu acho que quanto mais você desenvolver a sensibilidade das pessoas, você vai fazer a pessoa perceber que ela existe, que ela pode contribuir muito mais, que ela pode fazer muito mais do que ela está fazendo, e ser uma pessoa melhor, né? Ser uma pessoa melhor, que eu digo, lidar com as pessoas, né? O teatro desperta esse tipo de coisa por causa desse desenvolvimento. Costumo brincar um pouco com relação ao brindar, né, dos 5 sentidos, através desses canais receptores é que a gente consegue perceber um pouco mais a vida. É exatamente isso que eu tento desenvolver nos grupos onde trabalhei, para trabalhar com teatro. É claro que a gente sempre falando alguma coisa em pauta que está acontecendo, dizendo, criticando, ou fazendo alguma coisa, mas sempre com um caminho certo, né? Nada de coisa agressiva, mas muito mais pensando nessa relação humana. Então, todo o trabalho que eu fiz o foco principal foi exatamente isso, né? Deixar as pessoas um ser humano melhor. Essa foi a ideia. E serviu de formação para muita gente, né? A gente vê tem gente vivendo profissionalmente em outros países, outros que tomaram o caminho do teatro como teatro profissional, né? Outra figura aí, deixando um abraço, grandes figuras, Ricardo Adorno, né? Acompanhando a live aí com a gente também, né? Toda essa turma são hoje grandes profissionais em suas áreas, né? E levam no coração e levam essa relação interpessoal para suas vidas, né? Como você tem se sentido aí em tempo de isolamento? O que é essa coisa de ficar em casa, essa coisa de ter que andar mascarado? Qual que é o sentimento desse momento? Vamos fazer uma figura aqui. Agora você imagina, vamos supor que você consegue se comunicar com as pessoas através também de 2 aspectos, expressão facial e a leitura labial, né? Muito bem, ora, de repente tirou a leitura labial. Nós ficamos somente com parte do rosto e os olhos. Então a gente acaba desenvolvendo mais a parte auditiva para poder tentar decodificar o que a pessoa está tentando falar com você. Então, é uma coisa que já foi complicada e já foi prejudicada. Agora, porque você se comunica com todo que você tem em termos de corpo humano, né? Então, eu acho que essa maluquice aí que está acontecendo, ela aconteceu Paulo, de uma maneira inesperada, né? Ninguém foi treinado para fazer isso, né? As pessoas ligam bem no momento que a gente está conversando. Se eu só atualizar aqui. Tá ouvindo, Paulo? Estou vendo. É que assim, meu celular aqui, eu estou usando o celular de webcam, e daí as pessoas ligam aqui e acabam
acabou travando para mim aqui. Estava falando a questão da fala, né, da expressão facial. Isso. As pessoas se comunicam através dessa expressividade facial, né? E também da leitura labial, né? Eu decodifico uma mensagem através disso. E da aproximação física. O que aconteceu? A máscara tirou a leitura labial. Ficou somente os olhos. Aí você tem que compensar a sua comunicação com a ausência desses dois elementos que estão inexistentes. Então, acho que isso já começou a prejudicar um pouco. Então, essa é a minha preocupação para o futuro. E as pessoas acabam acostumando a não utilizar esse elemento que foi retirado através da pandemia, né? Então, a minha preocupação é a recuperação disso tudo, porque isso não pode deixar de existir de jeito nenhum, né? Não sei até quando vai, mas é importante considerar que nós perdemos a expressividade facial total e perdemos a leitura labial, que é uma coisa que necessária para você se comunicar, não só para o teatro, mas necessária para você poder se comunicar. Então, a recuperação... Olha aí quem está mandando um abraço aí, ó, da Itália. Lília Messias. Que bom te ver, Lília. Um grande abraço. A Lília foi através do teatro, foi fazer um curso de teatro em Bolonha, né? Isso. Conheceu um italiano e está morando lá, feliz. Aliás, pedagoga. Grande atriz. Está fazendo mestrado lá na Itália, na área de pedagogia também, a Lília, né? Na área de acompanhamento do autismo, né? Fazendo um grande trabalho lá, a Lília também. Ótimo, é excelente. Só gente boa, né? Caramba, nós fizemos muita gente boa trabalhando por aí agora, isso é muito bom. E isso é importante, né? A gente conseguir referenciar nas pessoas, ver o trabalho. E eu acho que o seu trabalho, Paulo, com essas pessoas, deixou bastante marca, deixou bastante história, né? Deixou bastante... Eu acho que não tem uma pessoa que não se sinta tocada, uma pessoa que não veja nessas outras pessoas, né? E não tenha algum momento bom, né? Momentos que nós vivemos, momentos bacanas, e a gente tem que pensar aí o que a gente vai fazer para frente. O tema dessa live também não é só falar de relação interpessoal, mas ser otimista e pensar... a gente está querendo reativar, não é reativar o Grutas, né? Explicar um pouco para as pessoas que o Grutas é um grupo de teatro que tem no seu cerne profissionais de diferentes áreas e que também fazem teatro. São pessoas que não vivem só do teatro, né? São pessoas que fazem outras coisas e se juntam, se unem para fazer peças. Então, desde o professor mestre pedagogo, professor universitário, Paulo Afonso Coelho, nós temos a Lu aqui, que comentou relações públicas, o Sérgio, que é arquiteto, o Righetti sempre participa, é médico, outros médicos envolvidos nas produções que nós já fizemos, e assim, a gente sempre atenta na qualidade do texto, da produção que a gente vai fazer, não sai fazendo teatro só para trazer público, mas sim um teatro de construção humana, né? Essa coisa da relação que a gente está falando. Eu queria que você falasse um pouco aí do retorno do Grutas, Paulo. Então, o Grutas, na verdade, tem perfeito o que você colocou. Esse é o caminho do Grutas, sempre foi, né? Nós tivemos uma sede que ficou na rua Cônigo Cipião durante 14 anos, mais ou menos, e lá nós produzimos muita coisa. Nós fizemos Renata Palottini, com a História do Juiz, fizemos Dias Gomes, As Primícias, Maurício Segal, o Coronel dos Coronéis, Ricardo Meirelles, Sobreviventes de Ferocidade, Wilson Nava, né? Vermelho 40, o Reencontro, fizemos Raquel de Queiroz, a Beata Maria do Egito, Oduvaldo Viana Filho, Vianinha, Bilbao via Copacabana, Geraldo Carneiro, com a adaptação do Oswaldo Righetti, Funis do Coração. Nas infantis fizemos A Viagem das Sensações, Doc Comparato, Período da Verdade, da Bia Machado, e outros também, fizemos também Um Reino em Busca de Oz também. Várias coisas nós fizemos, mas sempre contemplando autores bons, né, que pudessem dizer alguma coisa para as pessoas.
E esse é o caminho que o Grutas vai retomar agora. Inclusive, lá no grupo, nós fizemos alguns cursos de teatro, que eu estou pensando em retomar isso, o Grutas está pensando em retomar, o PROINT, Programa para Iniciantes em Teatro. Então, esse PROINT tem como objetivo 3 itens fundamentais, que é desenvolver o gosto pelo teatro, desenvolver a sensibilidade, né? E mostrar qual o caminho que você tem que seguir com relação ao teatro. Então, ele pode utilizar o que ele for fazer lá, muita coisa, né? O próprio trabalho, se descobrir o gosto pelo teatro, pode voltar, participar de algum grupo, mas a ideia realmente é desenvolver esse foco que eu tenho comigo já há muito tempo. E a gente pretende retomar agora esse PROINT assim que a gente puder trabalhar presencialmente, né? Primeiro a gente começa com um pouco de live, em termos de teoria, depois a gente vai concretizar em termos de presencial, porque isso é fundamental. O que está me preocupando um pouquinho também é a recuperação de público, né? Que vai ser de maneira homeopática, eu acho, para poder a gente recuperar tudo isso, né? Mas a história do Gus é mais ou menos essa, sempre com uma solidez de texto e sempre dizer algumas coisas fortes e verdadeiras, interessantes, né? Lúdicas, para que as pessoas possam se divertir exercitando o pensamento. A Lu lembrou aqui do Bonecos em Cena, né? O Paulo também não citou os 7 Pecados Capitais, que foi a peça que eu fiz. 7 Pecados Capitais, Paulo, o texto é seu, né? Foi a primeira peça que eu assisti na minha vida num teatro, né? Quando eu entrei no grupo de teatro da PUC, eu nunca tinha ido ao teatro, né? Eu era um menino de Hortolândia que estava começando a universidade, mas eu nunca tinha assistido uma peça, de fato. E eu fui ao Centro de Convivência Cultural na época, e como estagiário do Grutas, pelo grupo de teatro da PUC, né? E assisti os 7 Pecados Capitais, que depois eu vim apresentar em 2012, esse mesmo texto, né? Com o Sérgio Célio, a Lu, a Juzinha, apresentar na última campanha de popularização de teatro do Centro de Convivência, antes da sua interdição. Exatamente. Né? E fizemos também Bonecos em Cena, que é texto meu também, né? Que a Lu lembrou aqui. Que a leitura é muito interessante, muito interessante para a criança, a comunicação com as mãos e tal. Tem muita coisa boa ali, né? Agora vamos tentar retomar tudo isso para ver de maneira bem devagar, né? A Lília está dizendo que assistiu também os 7 Pecados. Assistiu. E muita gente está querendo que retome os 7 Pecados. Porque ele é temporal, né? Então, o tempo todo está aí. A gente fala exatamente sobre isso, né? Para que não ocorra o último, que não dá para falar agora, né? Não dá para dar spoiler. Não dá para falar. Não dá spoiler. Exatamente. Mas foi muito bom, muito bom. Então, esse é o caminho do Grutas, tá? A gente vai tentar fazer. Ó, o Diego falando, eu assisti a última apresentação dos 7 Pecados. O Diego também, um super profissional, o cara que me substituiu na iluminação no grupo teatro da PUC, depois que eu saí, né? Um grande desenhista. Diego também é um profissional maravilhoso em todos os aspectos, né? Em termos do design dele, atuação no palco também, um grande artista, né? Como todos que estão aí, que participaram com a gente, são grandes artistas, sem dúvida. Eu aprendi muito com vocês, muito. O meu crescimento foi muito maior, né? Porque você tem porque é aquilo que eu costumo dizer no processo de ensino-aprendizagem, você tem um caminho, só que ao seu lado existem várias pessoas com diferenças individuais, com muito conhecimento, e você vai se preenchendo com isso. Então, você é um privilegiado, porque você tem muita gente boa do seu lado orientando você também em termos de crescimento, de evolução, porque cada um tem uma maneira de ser, né? Eu acho que isso é fundamental. O teatro é uma coisa... Dirigir teatro, né? E você pode falar melhor do que eu sobre isso. É uma coisa meio vampiresca, né? Uma coisa de usar as experiências, as possibilidades que as pessoas ali apresentam e transformar isso em cena, transformar numa produção cultural. Isso é uma grande habilidade, né?
que eu acho que só os grandes mestres, os grandes professores são capazes de juntar esse povo dessa forma. Eu acho que é um crescimento. O grande segredo do teatro é a pessoa que faz ou um curso, ou participa do espetáculo, ou de um grupo que tem como meta o teatro, com esses objetivos básicos, né? Ela percebe ela como ser humano muito mais rapidamente, né? Ela percebe, caramba, eu existo, eu estou aqui contribuindo com alguma coisa. Aquilo que eu costumo falar, que nós temos uma função social aqui, não estamos aqui à toa. Quanto mais a gente puder cumprir essa função social, a gente vai crescer muito mais, né? A gente vai ter ida e volta o tempo todo. Então, fazendo teatro te ajuda muito a você perceber esse aspecto fundamental. Tá certo, Paulo. O pessoal está comentando aqui, saudade, né? Uma honra vocês no caminho. Algumas pessoas não vão conseguir assistir nesse horário, né? Tem gente em outro país, etc. Algumas cidades mudaram os seus feriados, né? Algumas são feriados, outras não. Mas, assim, uma das vantagens que esse isolamento, que essa pandemia propiciou, é a gente poder se encontrar online, né? Que apesar de já termos todas essas ferramentas já há algum tempo, a gente, é lógico que a gente privilegia a relação humana, a proximidade, mas eu acho que esse tipo de ferramenta nos aproximou também, né? Com tanta gente fora, com tanta gente distante, é uma forma de nós aproximarmos as pessoas nesse momento, né? A única coisa que eu acho que ela não pode ser definitiva, né? Ela tem que ser um auxílio à relação humana. A tecnologia tem para auxiliar, né, a proximidade física, porque isso já existia antes da pandemia, né? E muita gente só usava isso. Então tem que usar as duas coisas, eu acho, para poder contemplar a proximidade, né? Porque se ficar só sem o presencial, acaba tudo, né? Mas eu acho que tem que aproveitar bastante toda a tecnologia existente. E vai crescer cada vez mais, né? Vai ampliar, né? Eu acho até que o teatro vai ter que criar alguma forma nova de fazer apresentação, mas eu acho que não pode abrir mão da presencial. Pode fazer algum trabalho que a gente está pretendendo fazer, mas em busca do futuro presencial. A gente tem que batalhar em cima disso. Eu não sei quanto tempo vai demorar para surgir uma vacina, né? A ciência está trabalhando nesse sentido. A partir do momento que nós tivermos uma vacina, eu acredito que isso já vai ser mais tranquilo para a realização de atividades presenciais. O que é fato, o que é dado, é que nessas circunstâncias a produção cultural, as atividades culturais serão as últimas a retornarem suas atividades. Né? Sem dúvida. A gente que trabalha com professor, que deu aula, tudo, etc., a gente está assistindo também a educação se reinventar. Os professores aí estão fazendo das tripas coração para continuar o contato com os alunos, desde os pequenininhos até os vestibulandos, as universidades tentando manter os seus cursos de forma EAD, né? Então a gente está vendo aí a sociedade também tendo que correr atrás aí de se reinventar em algumas coisas. E o teatro não vai ser diferente, né? Já anunciar para as pessoas que estão assistindo e para os que vão assistir esse vídeo que a gente aqui do Grutas vai começar a produzir algumas leituras dramáticas, alguns pequenos textos. Fala um pouco mais aí, Paulo. Sim, a ideia é exatamente essa que a gente conversou, de começar através do live, né? A gente apresentar alguns textos interessantes, para a gente se habituando ao novo sistema, tudo mais e tal, que está sendo adicionado ao teatro, né? Não só ao teatro, como à educação também, né? Eu acho assim, é um mecanismo novo. Essa pandemia, ela reforçou a utilização desses mecanismos, né? Agora, precisa saber muito bem como utilizar. A gente vai começar, no caso do Grutas, a gente vai começar com textos, até quando está a impossibilidade do presencial, para a gente dizer, através da tecnologia, as nossas mensagens, né? E vamos continuar a fazer cada vez mais.
ou monólogo, tempos de diálogo, ou montagens, ou textos, esquetes, que for, a gente vai continuar fazendo sim. Vamos dar informação sobre teatro também, né? A gente vai a ideia, depois a gente vai discutir isso na reunião de grupo, o que tipo de informação a gente pode dar teórica para as pessoas, né? Falar um pouco isso, deixar como documento também. A gente vai tentar usar essa tecnologia para favorecer o teatro, né? Quando chegar presencial, a gente coloca tudo isso, na realidade, no palco e a gente vai tocando o barco aí, né? É importante lembrar que teatro é uma mídia, é um tipo de mídia, é um tipo de atuação. Não adianta querer substituir o cinema, né? O cinema, a TV, são mídias diferentes, são interações diferentes com o público, né? E não tem como você fazer mal feito nenhuma delas, né? Então, o nosso objetivo é fazer um esquenta durante aí o isolamento para podermos retornarmos com as peças nos palcos. Colocação perfeita que você fez. Gostei da palavra esquenta, muito bom. Agora, um detalhe importante que é bom colocar, eu sou um pouco jovem, né? Então eu posso falar sobre isso. Passamos pela ditadura militar e o evento artístico mais fiscalizado, mais tolhido pela censura federal era o teatro. Por que isso? Primeiro que não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Não dá nem para comparar. Mas porque o presencial muda comportamento, né? O presencial, você vê, você tem coisa presencial da atividade, alguma coisa, sabe que muda comportamento. Então, o teatro tem uma função importantíssima aí, né? Então, a gente vai esquentar primeiro, gostei dessa palavra, para depois a gente colocar no palco tudo que a gente está fazendo. Eu acho isso fundamental. É só uma introdução, é só um momento, né? Deixa aí uma mensagem de otimismo para as pessoas que estão em isolamento aí. Como você disse, né? Às vezes o tempo vai passando, né? Quando eu entrei no grupo de teatro da PUC, eu tinha o quê? 19 anos, né? Hoje eu tenho 37 anos, né? Esse tempo que a gente trabalhou junto, esse tempo de crescimento pessoal, esse tempo de crescimento profissional, o mundo mudou também bastante de lá para cá, o país mudou bastante de lá para cá. Infelizmente, nós vemos uma agressividade das pessoas nas redes sociais, né? As pessoas não buscam entendimento, né? Elas querem comprovar as suas teorias, né? Então, a Kátia deixou aí o recadinho dela, saudade, Kátia, né? São coisas que transformam a gente historicamente. Revolução, guerra, utilizando aqui o sobrenome da nossa querida Ana Kátia, e pandemia, né? Que esse momento de pandemia, que esse momento de isolamento possa provocar uma transformação nas pessoas pro bem, né? E transformar para o bem é o quê? Que as pessoas olhem mais para o outro, tentem escutar mais o outro, ao invés de querer provar as suas teorias, né? De toma remédio A ou toma remédio B, qual que é a melhor situação, né? E que a gente consiga transformar as nossas vidas e transformar a nossa realidade. Olha aí quem deixou um recado. Meu filho. O teatro é o primeiro soro que o homem inventou para se proteger da doença da angústia, né? O Rodolfo aí, que cresceu no meio aí, vendo o pai trabalhando na área, né? É sempre um orgulho aí a gente ver as pessoas em volta e que são grandes pessoas para o nosso trabalho. Uma mensagem assim, para todo mundo, eu acho assim, primeira coisa na sua vida é você acreditar naquilo que você está fazendo, né? Sempre buscar a verdade, sempre a verdade ela é fundamental em todos os aspectos, e acreditar naquilo que você está fazendo. Pensar que tudo vai mudar, com certeza é importante também. Então nós temos sempre que pensar que as coisas vão mudar,
que é uma reciclagem que estamos passando. Então, não pode utilizar o desânimo, o negativo, não funciona. Funciona você acreditar primeiro em você, né? Você é capaz de fazer muita coisa. E acreditar também, com toda sinceridade sua, particular, sua, né? Isso vai mudar, com certeza vai. Evidentemente, você tomando as suas providências orientadas, tudo mais, tudo tem sua orientação, mas nunca deixar de acreditar que pode ter mudança na sua própria vida. Isso é fundamental. Não deixar de acreditar. Sempre em frente, sempre em frente. A Ana Kátia colocando mais uma vez aqui, né? O que o Paulo sempre ensinou para a gente. O momento é de aprimorar relações humanas. Vamos aprimorar as relações humanas. Recadinho do Ricardo Adorno aí também, uma vez imerso no teatro, principalmente ao lado de tantas pessoas maravilhosas, a vida nunca mais tende a ser a mesma. É um recriar-se sempre, a cada trabalho e a cada aspecto da vida. Não abro mão dessa benfeitoria. Sigamos firmes e fortes. Ótimo. É isso. É isso. Essa é a primeira de algumas conversas que nós teremos, né? É o esquenta que nós estamos fazendo. Depois a gente vai trazer mais alguma coisa, mais algum conteúdo, mais alguma poesia, coisas gravadas, coisas que a gente vai fazer ao vivo, né? E vamos aproveitar esse nosso trabalho. Certo, Paulo? Beleza. Um grande abraço a todos aí que se manifestaram e outros que vão fazer depois. É um prazer muito grande rever vocês. Eu me reciclo sempre quando eu converso com algumas pessoas, né? Com todos, se fosse possível, né? Grande abraço, com força, sempre em frente.